E aí, tudo bem? Animados, com o coração aberto para o que Deus vai falar com você nessa noite? Então tá bom. Eu queria que você fechasse seus olhos, fizesse uma oração para que Deus falasse ao seu coração nessa hora. Fecha aí e fala assim: Deus, nessa noite eu vim aqui e eu estou querendo ouvir a sua voz. Então fala comigo, fala de acordo com aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu estou precisando de ouvir. Nós te pedimos, Deus, escuta essas orações que estão sendo feitas aqui e abençoa a gente enquanto o Ivan compartilha a sua história, que o Senhor toque o nosso coração, saiamos daqui diferentes do que entramos. É o que te pedimos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Queria te apresentar a vocês um amigo com uma história impressionante. Então, uma salva de palmas para Ivan Moreira. Deus te abençoe, viu? Deus seja louvado, amém? Não, esse amém aí é o amém da terceira idade. Pode soltar a tela, por gentileza? Essa é a minha marca, Deus seja louvado. Então, Deus seja louvado! Eu gosto muito de colocar um desafio entre homens e mulheres, e 99% as mulheres falam mais alto, eu não sei porquê. Então, somente as mulheres. Deus seja louvado. Amém. Boa. Agora os homens. Deus seja louvado. Amém. Opa, agora passou para 98%. Amém. Graça e paz. Eu estava falando com o pastor Roberto Botrel que vocês estão lindos e estão maravilhosos. O Senhor Jesus, Ele só veio aqui essa noite por causa de você. E às vezes eu fico me perguntando, tem tanta coisa para resolver no Oriente Médio, o negócio lá não está bonito. Mas eu fico imaginando que Ele falou assim: Gabriel, toma conta aqui, que eu tenho que ir lá para Belo Horizonte. E tem uma galera que todo sábado vai lá, vai me adorar, e tem me servido, e tem me honrado, e essa galera vai receber milagre. Essa galera vai receber unção. Essa galera vai receber bênção do Senhor. Então eu quero, desde já, falar para nós, a presença do Senhor Jesus é real nesse lugar. O propósito do Senhor Jesus é real nesse lugar. O poder do Senhor Jesus é real nesse lugar. Amém? Depois vocês vão ver minha amada esposa, que ela já deve estar andando por aí. O nome dela é Nilce Helena. Ontem nós estávamos ministrando em uma igreja batista, falando sobre liderança. Nós somos lá do Espírito Santo. Caminhando a pé dá mais ou menos uns 16 dias, se você não parar. De camelo, passa por uns 8. Se esse camelo for 2.0. Não, se for 2.0. De bicicleta, eu nem vou te falar. De carro, eu estou andando desde 6 horas da manhã e cheguei aqui 2 horas da tarde. Mas paramos várias vezes. Mas eu sou lá de Cachoeiro do Itapemirim. Um lugar que, algo que vai dar ciúme para vocês. Eu fico a 20 minutos do mar. Andando a pé dá 2 dias. Mas fico perto do mar. Agora eu vou falar uma outra novidade para vocês. Eu só valorizei o mar que tem lá perto da minha casa depois que eu vim para cá, que eu fiquei um tempo estudando aqui. Aqui no primeiro ano eu entendi porque quando a gente chega no litoral, a gente vê um monte de mineiro. E é interessante. Você chega na praia, tá chovendo, tem uma galera dentro d'água, é mineiro. É mineiro. Todo mundo fala, ó, tudo mineiro, ó. O negócio tá fechando, tá querendo chover, você vê neném, você vê casal, você vê todo mundo dentro d'água. Aí os capixaba falam assim, ó, tudo mineiro. E aí eu comecei a sentir saudade também do mar, quando eu, de fato, passei um tempo aqui. Mas eu quero compartilhar com muito carinho aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida, aquilo que o Espírito Santo tocou o meu coração. E o modo como o Senhor Jesus tocou o meu coração, você vai acompanhar
os momentos que Deus transformou minha vida, foi bem diferente daquilo que você imagina que Ele faz durante a semana. Ele tem os seus projetos, tem seus planos, Ele tem os seus propósitos. E a forma que Ele alcançou o Ivan foi de uma forma bem radical e bem diferente. Então eu quero começar a contar uma pequena história. Quando eu estava já com 8 anos, era apaixonado por guerra, porque o meu pai só assistia filme de guerra. E lá em casa tinha um negócio interessante. Apesar do meu pai não ser militar, lá em casa minha mãe assistia a novela, acabava a novela, ele entrava para dentro do quarto, a gente tentava baixar a televisão, mas o meu pai dava uma tossida lá no quarto, que parecia um trovão. Ele fazia assim, ó. Era um sinal. A gente levantava, ia na direção da televisão, apagava a televisão, ia lá no quarto, bença pai e bença mãe. Assim foi minha formação. Mas quando tinha filme de guerra, ele então assistia e eu ficava ali naquele cantinho assistindo e amava aquilo dali. Então, essa coisa de infantaria, ela entrou na minha vida com 8 anos. E aí, aprove a Deus, eu fui para o Exército, saí do Espírito Santo e fui para o Rio de Janeiro e fui servir lá. Interessante, né? Aqui eu tenho cabelo. Esse tempo eu tinha cabelo. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Esse moço ali tem 19 anos. Outro dia eu chamei um amigo lá em casa, que esse quadro está assim, isso aí é foto do tablet, né? É uma foto que eu tirei do quadro que tá lá em casa. E aí eu chamei um amigo lá em casa, um miserável passou, olhou e falou assim, Ivan, é o seu irmão mais novo? Aí eu falei, está no tiro de guerra. Quando eu tirei essa foto, eu falei, quando eu ficar velho, eu não vou acreditar. Mas esse moço que vocês estão vendo aí, com cabelo ainda, é um moço que está voltado totalmente para a infantaria. Esse é um irmão que veio servir comigo, que também faz parte da minha história. O nome dele é Fernandes. E esse tempo aí, era um tempo que eu estava no auge da minha vida militar. Eu fui para o Rio, depois eu fui para Petrópolis, fiz o curso de sargento, fiquei lá 4 meses. Nesses 4 meses, teve um moço chamado Romano, que ele colocou tudo de combate dentro da minha cabeça, fizeram quase que uma lavagem cerebral, tudo voltado para as operações de combate. Então, esse moço que você está vendo aí de cabelo, ele só fala em Vietnã, ele só fala em armamento, ele só fala em guerra, e tudo que ele lê está voltado para isso. Ele não faz mais nada. E esses 5 anos que eu fiquei nas operações especiais, foram 5 anos, é claro, eu não tinha Deus ainda nesse tempo, mas foram 5 anos que você nunca me viu triste, você nunca me viu arrependido, você nunca me viu murmurando. Aquilo dali era a minha vida, e eu só sabia falar sobre operações de guerra. A gente entrava no helicóptero, a gente ficava 22 dias dentro do mato, às vezes 15 dias, às vezes a semana inteira. Fiz alguns cursos dentro da infantaria, fiz o mergulhador de combate, fiz cursos que, de fato, aquilo dali, na verdade, hoje, como evangélico, eu tenho convicção disso, era somente uma tentativa de preencher um vazio, e como muitos falam, esse vazio é do tamanho de Jesus. Então, nem mesmo a infantaria preencheu esse vazio. Mas, nesse tempo aí, eu recebi algumas visitas interessantes. Por exemplo, eu tinha um amigo que chamava Ivo e outro que chamava Isaías. E os dois, todas as manhãs, parecia que eles se reservavam, Eu ia falar de novo, mas falaram tantas vezes que eu me perdi. É essa palavra aí. E aí, um vinha e me apresentava Jesus, o Ivo. No outro dia, o Isaías vinha e me apresentava Jesus. Eu não sei se você já passou por essa experiência de falar assim, eu já tenho Jesus no coração, mas na verdade você quer falar assim, para de encher meu saco. Eu não quero saber mais disso. E aí eu entendi que eles andavam muito com Bíblia, dentro do quartel. Eu pensando em guerra,
e os caras falando de Jesus. Olha que contraste. E aí, de repente, eu falei assim, de repente, se eu pedir uma Bíblia para eles, eles vão parar de me perturbar. E aí vai. Ivo, aquele negócio de Jesus foi tão bom, você pode me dar uma Bíblia? Para que eu fui falar isso? E os caras eram assembleanos. Você sabe aquele negócio de botar a mão e tentar até o cara cair? Até que eu falei assim, Ivo e Isaías, quero pedir um negócio para vocês. Eu vou ficar feliz na minha infantaria sem Jesus. Larga esse negócio de lado. E aí o tempo foi passando. E é interessante que nesse tempo aí, eu não sei se é o seu caso, eu não tinha tempo para conhecer o Senhor Jesus. Mas também não é só tempo para conhecer o Senhor Jesus. Eu também não tinha tempo para conhecer a vontade do Senhor Jesus. Hoje, eu tenho essa coisa muito certa e muito convicta no meu coração. Conhecer o Senhor Jesus é uma coisa. Agora, conhecer o Senhor Jesus e conhecer a vontade dEle, aí você completa a obra. Porque só de um lado, conhecer, mas não conhecer de fato o que Ele tem de propósito para a sua vida e para a minha, é complicadíssimo. E nesse tempo aí, que não conhecia o Senhor Jesus e nem conhecia a vontade dEle, e aí é interessante que, como que você vai conhecer o Senhor Jesus e a vontade dEle? É através de Bíblia. E eu nunca tinha colocado a mão numa Bíblia. Nunca. Nunca tinha colocado a mão numa Bíblia e nem sabia como que ela era. Mas chegou um tempo onde que esse sonho acabou. Depois de 5 anos envolvido com guerras, aquele soldado exemplar, aquele cara que sai com honra ao mérito, ele acaba o seu sonho. E aí acaba de uma hora para outra. Quem na ocasião é o presidente do Brasil é o Fernando Collor. E ele, naquele momento, com a dona ministra da Economia, ele faz um limpa dentro da aeronáutica, do Exército e da Marinha, para aqueles que eram temporários, eram R2, eu era R2. E aí, então, agora o sonho acaba. O negócio foi tão violento que o coronel, quando saiu no Diário Oficial que o meu tempo tinha acabado, ele ainda permitiu que eu ficasse dentro da unidade mais um mês. Gente, deixa o sargento Moreira aí. Eu estou por conta dele, ele está por conta da infantaria, é um casamento, ele não está preparado para esse divórcio, então deixa ele matar a saudade aos poucos. E aí, quando eu saio da infantaria, aquele vazio, ele só aumenta. E sabe onde que eu fui preencher esse vazio? Morando dentro do Rio de Janeiro, bem treinado, conhecendo armamento, conhecendo sobre guerrilha urbana, sabendo o que tem que fazer numa missão, fui para o tráfico de drogas. E aí eu não sei se você já observou essas coisas que acontecem na televisão sobre guerra de tráfico, aquilo dali é violento. São facções querendo tomar um ponto, porque aquele ponto ali é um ponto que sexta, sábado e domingo dá uma excelente venda de drogas. E aí eu entrei nessa guerra. Eu conhecia armamento, era apaixonado por armas, o tráfico te dá um poder, o tráfico te dá dinheiro e, detalhe, o tráfico te dá mulher. Então o pacote estava completo. E aí eu achava que então a minha vida tinha se enquadrado, tinha se arrumado, tinha se ajeitado nessa situação. Só que uma dessas mortes rende uma ordem de prisão com o nome de Ivan Moreira da Silva. E é aquele irmão que eu mostrei para vocês, o Fernandes. E aí, uma dessas mortes, vem esse mandato de prisão, dentro do tráfico. E aí eu comecei, lá no tráfico, a roubar, comecei a tirar vidas. Eu não cheguei a ficar dependente de drogas, mas usava. E no meu tempo, ainda não tinha o crack, mas era maconha, cocaína e mais um monte de coisas. E vocês não sabem e nem imaginam o que o tráfico faz para misturar quando ele quer vender mais drogas. Eu não vou fazer aqui uma apologia ao tráfico,
mas eu estive lá dentro. O local onde que prepara as drogas, lá no Rio, eu não sei aqui em BH, e nem no Espírito Santo, que eu não vivi lá no tempo de tráfico. Mas essa casa é chamada Casa de Indolação. A Casa de Indolação é onde os meninos ficam separando, pesando e embalando a cocaína e a maconha. Hoje já tem outras drogas. E você não imagina que ali vai pó de vidro, pó de mármore, outros remédios, outros venenos, para que 1 quilo daquela cocaína pura, ela possa se misturar e voltar a dar pelo menos de 1 quilo, 12 quilos. Eu não estou fazendo uma apologia ao tráfico, mas estou dizendo que quando você acha que você está usando drogas, ou que o seu amigo está usando uma droga, que aquilo dali é curtição, que aquilo dali é gostoso, ele está usando, na verdade, uma arma satânica, que é para matar. Não tem outra coisa. Fechei sobre Casa de Indolação. Eu saio do Rio, então, e volto para o Espírito Santo. Volto para a casa da minha mãe, aquela coisa assim chegando, ninguém sabia o que estava acontecendo, eu foragido da polícia. E nesse tempo, por incrível que pareça, veio uma ordem de prisão para o Brasil inteiro. E aí chegou no Espírito Santo. E aí eu fui para Vitória para conhecer um amigo que tinha servido comigo, e quando eu cheguei em Vitória, liguei para a casa da minha mãe, e aí minha mãe falou assim: Ivan, a polícia já esteve aqui em casa 3 vezes, estão com uma ordem de prisão no seu nome. O que que você fez? Eu falei assim: mãe, deixa eu desligar o telefone, e depois eu ligo para a senhora. Eu fui formado com princípios e valores numa família muito bacana. E o meu pai me ensinou uma coisa muito bacana. Ele falou para mim assim: de tudo que você tem que honrar, honra o seu sobrenome, Moreira. O meu nome de guerra era Moreira. E aí, quando a ficha caiu, uma cidade pequena, todo mundo sabendo que o nome do meu pai foi jogado na lama, a minha ficha caiu. E aí eu falei assim: eu vou ter que ir lá em casa pedir perdão à minha mãe. Saí de Vitória, fui para a casa da minha mãe, entrei, é claro, que por um modo todo escondido, andando no meio dos matos, e aí falei para ela sobre o que estava acontecendo. Mãe, eu estou envolvido no tráfico, a verdade é essa. Meu filho, nessa ocasião, estava com 4 para 5 meses. E aí eu cheguei de noite na casa da minha mãe, ela ficou meio que assustada, falou: Ivan, aqui você não pode ficar. E eu falei: mãe, abre a casa toda, e hoje vai ser tenso, mas eu prometo para a senhora, de noite eu volto para o Rio, e aí vou tentar acertar essas coisas. Não tem como acertar, você vai piorar e entrar mais para dentro desse buraco. Enfim, ela abriu a casa toda, falei: mãe, evita de sair para a rua. E aí à noite o meu irmão chegou. Um irmão, Noel Fernandes, é um outro irmão, e aí ele teve uma ideia maravilhosa. Ele falou assim: velho, a gente tem um costume de chamar o outro de velho. Ele falou assim: velho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer contato com um advogado no Rio e vamos ver o que esse processo vai dar. E eu olhei para ele e falei assim: e você está pensando nisso em quantos dias? Ele falou assim: você me dá 15 dias. Depois de 15 dias, você está livre. Falei: bacana. E onde eu vou ficar? O meu irmão, ele tinha uns cachorros de caça, e ele, naquela ocasião, isso é em 2000, isso é em 92, e em 92 ele andava caçando com os cachorros de vez em quando, cachorro que caçava tatu. Hoje já não existe mais isso, o IBAMA proibiu essas coisas. E ele conhecia tudo em volta dessa cidade, que é onde a minha mãe mora. E ele disse assim: velho, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar um local para você ficar no mato. E lá no mato, eu vou te ver todos os dias, levo comida para você, levo água, até que esse processo tenha o pedido de habeas corpus. Eu falei: 15 dias? O máximo que eu já fiquei em operação em combate, no mato, foram 23 dias. Mas eu fiz o curso de guerra na selva, sobrevivência na selva. Eu olhei para ele e falei: 15 dias e você levando comida para mim, isso é tranquilo. E aí eu fui para esse mato. Quando os advogados chegaram e eles quiseram falar comigo para poder pegar todos esses detalhes para entrar com o pedido de habeas corpus, nós marcamos um encontro para ir na casa da minha mãe.
E era todo um processo para entrar na casa da minha mãe. E assim que eu entrei, naqueles 15 dias, minha mãe já me viu que eu estava bem magro. E aí ela falou assim, meu filho, eu vou te dar uma Bíblia, minha mãe não é evangélica, e você pega com essa Bíblia e pega com Deus. E aí eu falei assim, mãe, eu não vou botar a mão em Bíblia agora. Eu não vou entrar agora de ser aquele que vai depender de Deus para resolver a sua vida. Eu não quero Bíblia e nem quero Deus. E aí, passado depois, conversei com os advogados, nós tínhamos todos um projeto que eles não sabiam onde estava, só o meu irmão sabia onde eu estava, nem minha mãe sabia que eu estava em volta da cidade, no mato. Eles me pediram mais 15 dias. E aí você sabe quando você olha com aquela cara feia assim, daquele leão faminto com fome, que já era o segundo 15 dias. Quando eles falaram assim, Ivan, onde você está? Você aguenta 15 dias? Aí eu fiz assim para o meu irmão, 15 dias. Tá bom, 15 dias. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Depois desses 15 dias, eu estou livre. Ninguém sabia onde eu estava. E aí, passados 15 dias, não teve habeas corpus nenhum. E eu perguntando pelo meu irmão, cadê o miserável do advogado? Cadê a resposta sobre essas coisas? E ele percebeu que eu fiquei meio ansioso. Ele falou assim, velho, vamos fazer o seguinte, vão na casa da mamãe, você chega de madrugada e sai de madrugada e vê o seu filho e você vai ficar mais calmo. Eu falei, bacana, boa sua ideia. E aí era todo um esquema para chegar na casa da minha mãe. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela me atendia pela porta dos fundos, ela falou assim, Ivan, eu quero te dar um presente, mas eu não quero que você diga não. Bom, eu pensei, deve ser uma bota, uma blusa ou dinheiro. Aí eu olhei para o meu irmão e falei, você falou alguma coisa com a mamãe? Não, velho, não estou sabendo de nada. E aí vem minha mãe com as mãos para trás. E ela fala assim, Ivan, escolhe uma mão. Eu sou canhoto. Aí eu falei assim, mãe, me dá a mão esquerda. E ela tira uma baita de uma Bíblia. Aí eu olhei, falei, mãe, deixa eu pedir uma outra coisa para a senhora. Me dá a mão direita. A mão direita era uma outra Bíblia. Era uma outra Bíblia. É por isso que eu falo, os propósitos do Senhor Jesus nas nossas vidas é diferente de tudo que a gente planeja. E aí você sabe como você está foragido, traficante, e a sua mãe olhando para você com aquela cara de pedinte. E aí eu peguei a mão esquerda, que é essa Bíblia que está aqui. Aí eu falei, mãe, eu vou levar essa Bíblia, pronto, só está feliz? Levei a Bíblia. No decorrer desse tempo, eu fui conhecendo essa Bíblia aos poucos. E aí nós vamos aprender que a ler Bíblia, a gente precisa fazer escolhas. Para conhecer o Senhor Jesus e fazer a vontade dEle, eu preciso fazer escolhas. E eu fiz uma escolha. Eu quis, por curiosidade, sem querer ser crente, ler essa Bíblia. E aí tem uma coisa muito interessante, que eu vou compartilhar no decorrer desse testemunho, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 51, ou o seu aplicativo, do versículo 1 até o 4. A minha versão é a corrigida. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Será que se você com a sua Bíblia ou o seu aplicativo,
você pode ler mais um versículo junto comigo, que é o versículo de número 10. Vamos ler todo mundo junto? Cria em mim, ó Deus. Vamos ler de novo? Cria em mim. Amém. Feche os seus olhos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos mais uma vez o Teu poder, a Tua presença e o Teu propósito nesse lugar. E rogamos a Ti para que a ministração do Espírito Santo do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. A escolha que eu fiz, ela não foi totalmente voluntária. Ela não foi uma coisa determinada. Na verdade, tem hora que nós estamos passando por um sufoco e que você realmente quer se apegar a alguma coisa. E aí, de repente, lá naquele mato, e o que tinha naquele mato? Não tinha nada. Mas todas as noites o meu irmão, ele ia lá levar água para mim e levar comida, e os cachorros dele ficavam comigo, os cachorros que caçavam tatus. Depois você vai ver a foto desses animais. E aí, depois que minha mãe me deu essa Bíblia, uns 3 ou 4 dias, eu comecei então a desfolhear essa Bíblia, procurando a imagem de um santo, porque eu era católico. Agora preste atenção, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Se você está aqui nessa noite e você é católico, eu não estou usando esse púlpito do Senhor para falar mal da sua amada igreja. Nada disso. Se você está aqui hoje como visitante, como convidado, e de repente você vai falar assim, poxa vida, eu fui convidado e o cara está metendo pau na minha igreja. Não, a sua igreja é linda e maravilhosa. Mas eu não quero que você saia daqui achando que eu estou criticando a sua igreja. Mas eu estou compartilhando as verdades de Deus que aconteceram comigo. Então, eu não quero que você jamais possa sair daqui dizendo que o Ivan subiu no púlpito da Igreja Batista Central para ficar malhando outra igreja. Você promete para mim? Amém? 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 Amém. E aí, como eu era católico, eu estou lá procurando uma imagem para poder fazer alguma coisa para ajudar a minha vida. E é interessante que eu não achei imagem nenhuma. E aí eu falei assim, que Bíblia esquisita é essa que não tem imagem nenhuma? E eu fui coroinha. Eu fiz procissões antes da infantaria. Eu gostava dessas coisas. Eu pegava o jornalzinho, levava para a casa da minha mãe. Eu pegava, quando tinha aquela procissão que bota um galinho para a gente passar em cima, eu pegava aquele galinho e levava para a minha casa. Então, eu era bem envolvido. E, de repente, eu estou com uma Bíblia que agora não tem nada disso. E aí eu falei assim, essa Bíblia é falsa. Hoje, eu sei que é a ação do Espírito Santo, mas lá no mato, sozinho, eu não tinha Espírito Santo. E detalhe, tá? Eu também não tinha CCM na minha vida. Vocês vão ver que aprender sem CCM, o negócio é violento, tá? E aí, o Espírito Santo me incomodou para poder ler essa Bíblia toda. Sabe por quê? Eu fiquei curioso, já que eu achei que isso aqui era uma Bíblia falsa. O meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. E o irmão mais velho, ele falou assim, toda vez que você for no cemitério, você vai acender 3 velas e vai rezar 3 Ave Marias e 3 Pai Nosso. E aí eu queria saber, então, nessa Bíblia falsa, já que eu não estava acreditando muito nela, e eu tinha tempo para ler, o que a Bíblia fala sobre acender velas para os mortos. Uma pequena curiosidade. E aí eu comecei nas primeiras páginas. É interessante que nas primeiras páginas fala, e eu não tinha lido ainda, eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia como que era isso, por isso que eu vou falar para você, tá? Se você não está matriculado no CCM, faça sua matrícula. Você vai ver como que o negócio é difícil. A gente fala assim, ele conheceu a Bíblia com o Espírito Santo. O negócio é violento. Primeira coisa, eu vi Deus, claro, né, imaginando, fazer um boneco de barro e soprar. E aí eu falei assim, mas me ensinaram que o homem veio do macaco. E aí começa a procurar o tal do macaco. Aí eu pensei assim,
será que esse tal de Adão vai virar macaco e depois vai virar gente? É violento. E passa a página, e lê, e pá, já sei. Lá na frente ele vai virar macaco e depois vai virar gente. Você conhece aquele quadro maravilhoso que você deve ter visto na sua sala, na sua escola, né? O macaco vai crescendo, vai ficando em pezinho e depois vira um homem. Eu falei assim, gente, cadê esse desenho aqui? E aí eu falei assim, não tem nada de macaco aqui. O homem não veio do macaco, o homem veio desse barro. O homem veio de Deus. E eu fiquei curioso. Falei, bom, se o homem não veio do macaco, então essa Bíblia falsa deve ter mais coisas boas. E aí eu comecei a ler e gostei demais de um moço chamado José. E é um negócio interessante, eu não sei se você já teve essa experiência de ler a Bíblia palavra por palavra, porque na verdade eu estava procurando sobre o acender velas para os mortos. E aí eu encontrei José. Estou vendo um menino mimado, menino que está ali fofoqueiro, os irmãos se rebelam contra ele, os irmãos têm inveja, ele é vendido como escravo, ele chega na casa de um moço, a mulher do moço quer ter relação sexual com ele e ele foge. E aí eu falo assim, tem um negócio errado com esse tal de José. Porque no mundão, ter relação sexual é normal. E aí você está no mato, foragido, escondido da polícia, e o advogado falava, você não pode ser preso, porque se você for preso, o pedido de habeas corpus vai degringolar. E aí eu falava assim, gente, eu tenho tempo para ler esse negócio. E aí eu ficava pensando, e a resposta? Você já estudou a história de José? Olha a resposta desse moço. Ele fala assim, com a esposa de Potifar, acaso eu pecaria contra o meu Deus? Primeira coisa que vem na minha cabeça, Deus não gosta de relação sexual. Por isso que eu vou te falar, não falte o seu CCM. E aí eu fiquei pensando, será que tem essa relação sexual? Porque o cara está falando assim, acaso eu pecaria contra o meu Deus? E o cara foge. Eu fiquei imaginando, isso deve ser uma baita de uma mulher, bonita e maravilhosa. Ele foragido, longe de casa, escravo, uma ótima oportunidade para se tornar amante e, quem sabe, matar Potifar e assumir o comando. Vocês têm que entender que quem está lendo essa Bíblia não é um crente igual você, não. Quem está lendo essa Bíblia é um traficante que está foragido. E eu fiquei pensando assim, olha a oportunidade que esse menino perdeu. Matava Potifar, assumia o comando, ainda procurava uma forma de se vingar dos irmãos. E aí eu estou lendo, o rapaz vai preso, ele pede depois para... Lembra de mim quando você sair, que tem um sonho lá que ele revela, o cara não lembra dele, depois ele lembra, ele sai e chega ao governador. Lembre-se de uma coisa, eu não conhecia a história de José e estou lendo versículo por versículo. O que veio ao meu coração? De um traficante, ele vai se vingar. Agora, ele é o governador. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai mandar fazer um buraco grandaço, juntar todos os irmãos e falar assim, fica aí. Esposo Potifar, vem você também, fica aí. Potifar, quer saber de uma coisa? Você também dentro do buraco. E eu estou procurando esse buraco, estou procurando essa vingança, porque no mundo é assim, gente. Tira um pedaço da sua unha, você tem liberdade para tirar o braço. Arrancou o seu pé, você tem direito de tirar a vida. O mundo é assim. A vingança é do mundo, são coisas normais. Quem me ensinou isso foi o tráfico. E aí eu estou olhando ali, cadê José com a história do buraco? E aí, não sei se você conhece bem essa história, acontece uma cena deprimente. O cara começa a armar um jeito de encontrar com os irmãos, e na hora que os irmãos estão de cara a cara, ele começa a chorar, e começa a abraçar, e começa a beijar os irmãos. E aí eu falo assim, gente, furada. Aí eu falei assim, se for para ser crente, é assim. Eu não quero ser crente.
O cara agora está chorando. E aí tem um detalhe interessante. Sabe as palavras dele? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Vê se você é homem que vai falar um negócio desse. Que eu falava assim, gente, que Deus é esse? Que o cara está ralando. E não sei se você percebeu, desde quando ele é escravo, a vida dele não muda, não. O negócio só vai piorando, 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 até que eu falei assim, gente, esse negócio de José não é bom, não. E se for crente igual José, que não pode tocar em mulher, e não pode ter vingança, esses crentes são doidos. E aí eu conheci Moisés. Moisés é o meu estilo, general de combate. Primeiro ele mata um egípcio, depois foge, depois ele volta, e aí agora ele está liderando, tirando aquele povo tudo para lá. E aí eu falo assim, cara, Moisés é o cara. Moisés é o cara. E aí eu fico pensando porque, quando, eu não sei se você já leu isso na Bíblia, quando aparece o Mar Vermelho abrindo, por exemplo, lá em casa tinha um quadro do Mar Vermelho abrindo, mas eu nunca imaginava que isso era da Bíblia. Aí eu falava assim, nossa, então aquele quadro da mamãe está aqui. Não, vou falar para você várias vezes. Você já fez sua inscrição no CCM? Você quer aprender Bíblia sozinho? Você vai tomar na cabeça, tá? O Espírito Santo é bom, é maravilhoso, mas o negócio é violento. Só para você ter uma ideia, eu li essa Bíblia toda uma vez e 11 vezes o Novo Testamento. E até hoje tem coisa aqui que o Espírito Santo está botando aqui dentro. Então, faça a sua inscrição no CCM. Pronto. Vou falar só mais uma vez sobre o CCM. Aí Moisés está liderando aquela coisa bacana, mil maravilha. Gostei dele. E tem guerra. Se tem guerra, tem morte, tem infantaria. Só que tem um detalhe, Moisés, que eu não entendi. O cara não cumpre a missão e não entra na Terra Santa. Lembre-se de uma coisa. Onde que o Ivan está lendo isso? Estou no mato, com 2 cachorros. O meu irmão vai lá todo dia me ver, levar comida, e eu com essa Bíblia agarrada. E teve um dia que o meu irmão, ele olhou para mim e falou assim, velho, eu queria te pedir um negócio. Para de ler isso daí que você vai ficar doido. Aí eu falei assim, não, cara, não tem nada a ver não, isso aqui só histórias. Isso aqui tem uns negócios bacanas, inclusive você tinha que ler. Falei para ele, você tinha que ler. Só que Moisés tem umas coisas que a gente não entende. Eu vou voltar um pouquinho, que agora você vai falar assim, não, esse cara é louco. Eu já era crente e não sabia. Mas Moisés me mostrou pela primeira vez que eu tive que pronunciar essa palavra de crente. Eu estou lendo agora Levítico. Ele está saindo do Egito e aí Deus está falando, vocês não podem comer mais animais de unhas fendidas. O que é isso? Não pode comer carne de porco. E o meu irmão levava linguiça defumada de porco. E aí eu estou lendo aquilo, já estou crente, já estou aqui bebendo, já não estou querendo saber mais de vela, não estou querendo saber de mais nada. E aí, de repente, numa sexta-feira, ele chega com um saco cheio de coisas. Aí tira trigo, fósforo, feijão, alho, o pacote de linguiça. Eu falei assim, agora vai ser. Aí eu olhei para ele e falei assim, velho, a parada é o seguinte. Eu não como mais carne de porco. E aí ele fala assim para mim, você está foragido, você não tem nada e quer escolher a carne. Aí eu falei assim, não, velho, vou te falar o seguinte, o povo de Deus não come carne de porco. Aí ele falou assim, eu sabia que esse livro ia deixar você doido. Nossa, foi uma discussão para metro. Eu tentando provar para ele que os crentes não podiam comer carne de porco. Aí no final ele falou assim, Ivan, por que você vai fazer isso? Aí eu levantei minha bandeira, porque agora eu sou crente. Falei, mas teve discussão. Eu acho que depois que eu falei que eu sou crente, podia ter um aleluia, né? Não, vou voltar. E aí eu falei para ele, agora eu sou crente. Boa.
para a honra e glória do Senhor. E aí fiquei com aquela linguiça, não teve problema nenhum. Mas falei com ele, velho, a partir de agora, você não vai trazer mais isso. Ele falou assim, cara, para de ler isso. Eu falei, não vou parar. E aí, é claro, veio Davi. Eu fiquei apaixonado nesse moço. Guerreiro, mata, faz e dá ordem. O negócio é gostoso. Infantaria. Tem arma, tem guerra e tem morte. Só que Davi faz um negócio que eu não entendi bem. Aquele moço que é crente, aquele moço que é um general de combate, de repente ele está lá na sacada do palácio dele, à tardezinha, e ele olha para um lado assim, e ele vê uma mulher tomando banho e chama essa mulher. Eu não sei se você já leu essa história. Ele chama um soldado e pergunta para ele, quem é essa mulher? Essa mulher, esse moço fala assim para ele, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Se você não estudou ainda sobre o Eteu, os hititas lá na antiga Mesopotâmia, foi o maior exército que houve há 2000 anos antes de Jesus. Pra você ter uma ideia, sabe o que significa ser Eteu? Eu vou falar para você que você vai entender. Para ser um hitita, é como se fosse o Rambo. Só pensa em matar. É uma máquina de guerra. Então esse soldado está dizendo para Davi, Davi, não mexe com esse moço não. E aí Davi chama essa mulher fica grávida, e aí eu começo a desconfiar da palavra de Deus. Porque Davi chama esse moço, tenta embebedar esse moço, para ele ter relação com a dona, para camuflar esse filho. E aí, de repente, eu estou lendo ali, palavra por palavra, Urias não vai na casa dele, não tem relação com ele, com a mulher dele, e ele manda uma carta então para Joabe. Joabe, se vira, dá seus pulos. Eu quero Urias morto. E Urias morre. E aí ele chama então a dona Batseba. Só que quando ele chama a dona Batseba, esse filho fica doente e esse filho também, Deus não permite dele ter continuidade de vida. E aí a primeira coisa que eu entendo, Davi, ele foi tão safado como eu. Eu acho que ele só não cheirou cocaína. Mas ele foi safado. E aí me bate agora esse Salmo de número 51. O cara falando assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apagas todas as minhas transgressões. Ele não cita o nome de Urias, ainda fala mais, eu pequei contra ti. E aí no versículo 10 está assim, cria em mim um coração puro. Sabe o que eu imaginei? Se Davi foi tão safado como eu, só não usou cocaína, e ele está pedindo misericórdia, e está pedindo renovo, eu posso. Aí sabe o que eu fazia? Acordava todo dia de manhã, lá no meio do mato. Pegava o Salmo de número 51 e fazia a seguinte oração. Naquele tempo, não te falei aqui no início, eu não sabia ainda o nome de Deus. E na minha versão, lá no Antigo Testamento, está Jeová. Então eu falava, Senhor Jeová. Era só Senhor Jeová. Eu fui parar com isso depois, anos a fio. O meu pastor me chamou no canto e falou assim, velho, você vai ser testemunho de Jeová? Aí eu tive que parar. Mas eu falava assim, Senhor Jeová, se Davi fez tudo isso e te pediu perdão, e pediu para criar um coração puro, não sei se você lê os versículos ainda para frente, ele ainda fala assim, então eu ensinarei os pecadores os teus caminhos. Eu falei, quem é Davi? Se Davi está pedindo perdão, eu também posso. Aí eu criei uma ousadia e começava a falar assim todos os dias. Senhor Jeová, lembra de Davi? Lembra de mim também? Eu também preciso da sua ajuda. E aí continuei lendo a Bíblia. E aí veio uma história muito interessante. Eu já estava assim,
Sabe aquele crente que quer gritar? Aquele crente que quando o irmão chega, quer conversar, o irmão falava assim, véi, para de ler esse livro. E eu falava assim, véi, eu tenho um novo coração. Eu estou começando tudo de novo. Deus está me dando uma nova chance. Eu sei agora que vai ter um novo começo. E isso, eu não falei para você, esses 15 dias começou lá em março de 1992. Eu vou chegar agora no período dentro da Bíblia, que o ano de 92, ele já está acabando. Eu conheci um moço chamado Elias, guerreiro, ousado, contra os profetas de Baal. Nossa, aquilo dali eu vibrei. E aí, de repente, eu vibrei. De repente, ele manda fazer lá um holocausto, manda os profetas orar. Eu não sei se você já leu sobre Elias. Tem hora que ele fala assim, grita mais alto que Baal pode estar ocupado. Ele é violento. Eu falei, Elias é um dos nossos. Isso é infantaria. Grita mais alto. E aí, quando chega a vez dele, ele manda molhar a madeira, ele manda fazer uma valeta em volta para a água não escorrer, molhar-o bem, e de repente ele só começa a falar e sai uma labareda do céu e lambe água, o holocausto, a madeira, lambe tudo. E aí eu que não tinha o meu CCM, eu falei assim, eu vou fazer um negócio desse para mim. E eu quero ver esse fogo descer do céu. E aí eu ficava imaginando assim, como é que ele botou essas madeiras? Aí eu ficava pensando, como eu frequentei muito festa de São João, eu falei, deve ser duas assim, duas assim, duas assim, duas assim. Os cachorros, eles caçavam tatu. E eu lembro como Abraão fez, um pacto que Deus fez com ele. Mata o animal, corta em 2 bandas e fica lá. E aí eu falei assim, vou pegar um tatu, presta atenção. Vou pegar um tatu, vou limpar esse tatu, vou botar as madeiras, olha a minha fé, vou molhar essas madeiras. E vou fazer essa valeta em volta, e vou ajoelhar e vou falar, Senhor Jeová, assim como o Senhor apareceu para Elias, apareça para mim. Você sabe aonde que eu fiquei com o coração pesaroso para não fazer isso? Preste atenção, gente. É uma coisa violenta demais. Eu não sabia para onde que ia esses holocaustos. Eu comecei a achar que Deus comia essas carnes. E aí veio uma interrogação. E se ele não gostar de carne de tatu? E aí eu fiquei, faz ou não faz? E aí tinha aquele negócio de Levítico. Unhas fendidas. Tatu tem unhas fendidas ou não? Você está rindo? Eu fiquei 3 meses com isso na cabeça. Faz ou não faz? E eu queria ver, eu falei assim, gente, deve ser muito maravilhoso. Aquele fogo descendo e acabando com tudo. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu estou sozinho, né? Falei assim, Senhor Jeová, ninguém vai ver. Só eu. 3 meses pensando sobre isso. E aí depois eu falei assim, Senhor Jeová, o negócio é o seguinte. O Senhor não vai gostar dessa carne, que pode ser carne remosa. Isso pode ter um problema para o Senhor. Não vou mexer com esse negócio, não. Eu falei, gente, por isso que eu vou te falar, cara. Aprenda a Bíblia de uma forma melhor. O Espírito Santo estava me ensinando, mas não é essa coisa que você está pensando, não. 3 meses querendo fazer, agora, no século 21, um sacrifício para Deus. É claro, eu não sabia ainda sobre Jesus. Continuei lendo a Bíblia. É claro que eu não vou lembrar aqui de todos esses momentos de Bíblia, porque o nosso tempo não vai dar conta disso. Mas uma coisa me chamou a atenção lá no final do Antigo Testamento. Quando Deus fala sobre os dízimos e as ofertas. Eu tinha amigos que eram evangélicos, da Assembleia de Deus, lá na minha juventude. E eu falava assim com eles, olha, esse negócio de dar dízimo na igreja, isso é para pastor comprar carro. E aí, de repente, eu estou lendo assim, o homem
roubará a Deus? Eu parei. Eu fiquei pensando assim, quem é o louco que vai roubar de Deus? E como roubar de Deus? E aí, de repente, no final, no versículo mais para baixo, está assim, toda vez que você não me entrega o dízimo, você está me roubando. Aí eu falei assim, além de traficante, além de ladrão, eu também sou ladrão de Deus. Aprendi que não é coisa de pastor, é de Bíblia. E aí acabou o meu Antigo Testamento, entrei no Novo, feliz da vida, achando que as coisas iam continuar bem, mas não foram bem. E aí é a primeira vez que eu vejo Jesus falando assim, mulher, que tenho eu contigo? Lembra lá das bodas de Caná? O vinho acaba, a mãe de Jesus avisa para ele que o vinho acabou, casamento judaico, se não tiver vinho, não tem casamento. E aí, de repente, ele com a voz serena, ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Eu falei assim, Jesus não podia falar assim. Ele tinha que falar assim, senhora mãe, o que a senhora quer que eu faça? O problema é esse, eu vou resolver. Você está rindo? Eu achei que era assim. Eu não sabia e nem imaginava quem era Jesus. E aí, de repente, eu falei assim, Senhor Jeová, o Antigo Testamento é real e o Novo Testamento é falso. Hoje eu sei que o Espírito Santo me incomodou. E aí eu continuei lendo. Achei que aquela página ali podia até rasgar. E aí tem uma coisa interessante, quando você está lendo Bíblia, eu hoje, por exemplo, eu tenho 22 Bíblias de estudos, eu sou apaixonado por esse livro. E aí eu falo assim com meu irmão, velho, traz uma Bíblia que eu preciso fazer uma comparação. E ele trazia uma Bíblia e eu falei assim, velho, você não tem um outro modelo, não? De repente tem uma outra coisa escrita. Ele falava assim, eu estou te falando, velho, você está ficando louco. Você não vai passar muito tempo. Não, era violento. E aí eu falei, bom, esse negócio de Jesus, mulher tenho contigo, vamos deixar isso para lá. E aí, de repente, eu estou vendo Jesus falando assim, amai vossos inimigos. Eu falei assim, será que Jesus sabe o que é uma guerra de tráfico? Será que Jesus sabe o que é uma facção? Será que ele sabe que o outro lado está doido para me matar? E agora, amai vossos inimigos, liberar perdão. Eu falei assim, gente, lá no Antigo Testamento tinha guerra, aqui nem guerra tem. No Novo Testamento não tem arco, não tem flecha, não tem carruagem, não tem nada. E só tem palavras assim, perdoa. E aí, de repente, eu vejo Jesus falando assim, se tão somente você olhar para uma mulher e cobiçar essa mulher no seu coração, você já está em adultério. Aí eu falei assim, nossa. Como? Aí ele fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranca. Aí eu falei, nossa, é violento isso. Aí eu falava assim, esse Jesus aqui não sabe o que é mulher também, não. Porque se ele soubesse o que é mulher, ele não falava nada de arrancar o olho, não. Gente, o Espírito Santo me ensinou. Mas tem coisa, gente, a gente demora a compreender. Porque o processo dessa arrancar essas coisas podres dentro de nós, às vezes é muito rápido, mas às vezes a gente tem uma visão romântica, a gente acha que não precisa tirar tudo. E aí, eu fui entender essas coisas, sabe com quem? Com Paulo. E aí, Paulo é o guerreiro, é o cara que vai, que planta, está em todas, está viajando, está falando. Eu começo a falar assim, eu quero ser igual Paulo também. Só que tem uma das cartas de Paulo, que ele fala assim, irmãos, orai por mim. E aí vai agora o Ivan, Senhor Jeová, eu não sei onde está Paulo, mas ele está pedindo para orar por ele. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu vou ser o único que vou chegar no céu e vou falar assim, Paulo, eu orei por você. Eu vou ser o único. Na minha ignorância, é claro, né? Não, é violento. Tem umas coisas, gente.
Por isso que eu vou falar para você. Se você sair daqui hoje e você não fazer a sua matrícula CCM para 2015, brincadeira. E aí eu comecei a orar por Paulo, guerreiro. E eu pegava aquele versículo lá no finalzinho: irmãos, orai por mim, Paulo, onde você está? Ô Senhor Jeová, abençoa, protege. Proteger. Até isso eu pedi. Até isso eu pedi. Mas eu aprendi muito com Paulo. É claro que eu tenho que ir para uma conclusão. E aí Paulo, claro que é o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele me mostrou umas coisas bacanas, que, por exemplo, igreja não é prisão. E eu achava que igreja era prisão. Os meus amigos evangélicos, eles não pulavam carnaval. Eles não podiam ter relação sexual. Eles não fumavam. Eles não bebiam. E eu achava que ser crente é, de fato, entrar para uma prisão de regras que você não pode fazer mais nada. Aí até que 11 vezes lendo o Novo Testamento, eu entendi que isso aqui é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não pode se contaminar com essas coisas imundas. E aí eu comecei de fato a entender que a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos renova, a palavra de Deus, ela nos transforma. Eu fiquei março de 92, eu fiquei 93, julho de 94. Meu irmão chegou no acampamento e falou assim: velho, você quer almoçar na casa da mamãe? E eu falei assim: quem dera. E ele pegou um papel, que esse papel estava escrito assim: suspenda-se todas as ordens de prisão contra Ivan Moreira da Silva. Eu fiquei 2 anos. Eu fiquei 2 anos e 4 meses no mato para poder compreender essa Bíblia aqui. 2 anos e 4 meses no mato. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos dessa Bíblia. Em maio de 94, o meu irmão tinha conseguido um rádio para poder eu estar ouvindo músicas. E aí eu consegui ouvir um pastor pregando, nunca tinha ouvido isso. E esse pastor pregando, Deus falou claramente ao meu coração um chamado para ser pastor. Eu vou te mostrar isso porque eu anotei aqui. E aí então, maio a julho de 94, eu saio do mato. E aí eu volto para a sociedade. A mãe dos meus filhos, ela achou que de fato eu era traficante. Ela foi embora. Ela estava grávida também da minha filha. Hoje é Heron o nome dele, está com 24 anos. E Caroline está com 23 anos. Com a minha amada esposa, eu não tenho filhos. Mas todo esse tempo, eu não tive muito prazer de vê-los crescer. Eu fui podado dessas coisas. Talvez você vai me perguntar: e o que deu esse processo? Você acredita em milagres? As mortes que aconteceram foram em guerras de tráfico. Se você me perguntar: Ivan, quem foram essas pessoas? Nem eu imagino. E nem sei quem são essas pessoas. Mas eu sei que eu fiz coisas erradas. Mas mesmo fazendo coisas erradas, Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos entender e compreender esse propósito. E aí eu vou te mostrar agora algumas imagens. Nós já estamos com o nosso tempo concluindo. Essa é minha querida mãe que me deu a Bíblia. O nome dela é Dona Teresa. Essa aí é uma gruta que eu fiquei nos meus primeiros 15 dias. Estava chovendo demais. E aí eu consegui ficar dentro dela, dormindo algumas noites. Meus primeiros 15 dias foram debaixo dessa pedra. Esses daí são os cachorros que ficaram comigo. Esse daqui, fofinho. E esse aqui, Tarzan. Esse de cá, Tarzan. E vou falar uma coisa para você que é real. Teve dias
teve dias, o homem não foi feito para ficar só. Teve dias que eu orava e falava assim: Senhor Jeová, faz o meu cachorro conversar comigo. O negócio é violento. Eu não sei se você viu aquele filme do Tom Hanks, Náufrago. Eu passei por aquilo dali, com esses 2 cachorros aí. E tinha dia que eu falava assim: Senhor Jeová, eu prometo ao Senhor, se eles conversarem comigo, eu não vou falar para ninguém. Com meu irmão só vinha de noite. É violento isso daí, tá? Então tá aí os 2 animais. Esse daí foi um dos acampamentos. Eu montei 7 acampamentos, um fogãozinho, algumas panelas. Aqui dessa árvore, você está vendo aqui dessa árvore, tinha uma rede virada para cá. E esse acampamento aí, eu fiquei um ano nesse lugar. Isso daí, quando eu conheci minha amada esposa, eu resolvi contar para ela a minha história. Ela quase que separou de mim, ainda como namorada, desse jeito. Aí ela falei assim com ela: vamos lá para você tirar uma foto. E aí, sem eu planejar que algum dia eu ia dar testemunho ou não, mas está aí essa foto. Se você continuar vendo aqui ao lado da pedra, eu vou te mostrar agora um bambu, que esse bambu, aqui, ó, tá vendo? Esse bambu é uma água que sai mais ou menos uns 200 metros lá para trás. Eu cortei vários bambus, limpei o meio dele, eu troquei um pouco o curso da água e essa água caía dentro do meu acampamento. Ivan, como que eram esses dias lá? Era dias de guerrilheiros. Eu vivia aquilo que eu aprendi, que fui treinado. Aí eu fui entender o tempo que eu fiquei nas operações especiais. E aí eu vivia de fato aquilo que eu fui treinado. Eu camuflava aquele local, eu só andava de noite acordado, de dia acordado, só via o meu irmão. E aí tinha umas coisas, é claro que o meu tempo aqui é muito breve, tinha coisas que o meu irmão achava que eu ia ficar doido, e aí, para a gente criar um negócio, para não ficar perguntando pelo pedido de habeas corpus, e aí eu fiz um trato com ele. Eu falava assim: velho, eu não vou ficar te perguntando mais sobre isso não. Se você chegar aqui, nos 3 primeiros segundos, não falar nada, é porque não está acontecendo nada. E aí ele chegava no acampamento mudo. Parecia que ele ficava assim, ó, 1, 2, 3, aí falava. Aí eu falava assim: velho, já sei que não tem nada acontecendo. E aí, sabe o que esse miserável conseguiu para poder me enganar? Falar. Ele chegava no acampamento, lá no meio do mato. Ele chegava, sentava, os cachorros começavam a falar, cheirar a perna dele. Não é falar não, cheirar a perna dele, aquela coisa toda. Aí, de repente, ele falava assim: velho, a sua cozinha está uma bagunçada. A sua secretária não limpa mais cozinha, não? Esse papo de secretária de cozinha, isso rolava umas 2 horas, para não perguntar pelo pedido de habeas corpus. Era essa a minha vida no mato. Essa é um local, que é uma escola, e eu fiquei nessa escola 3 meses, nesse telhado, exatamente nessa direção. Começou a ter um tempo de muito frio, e aí o meu irmão mora próximo a essa escola. Esse quintal aqui, esse quintal é da casa do meu irmão, e aí, como estava chovendo demais, ele me trouxe para esse telhadinho aqui, ó. A escola não estava funcionando, e eu fiquei 3 meses escondido nesse local. Descia de madrugada, ia na casa dele, pegava comida e voltava para esse local aí. Aqui nesse local eu tive minha primeira experiência com Deus. Aqui nesse local, Deus falou para mim lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Essa é minha Bíblia, ela está toda marcada. Para você ter uma ideia, esse pedaço aqui, ó, é o Salmo 51. É aquele salmo que todo dia eu falava: se o miserável do Davi tem a segunda chance, eu também careço dessa segunda chance. Aqui a experiência que eu tive com Deus, minha primeira experiência, Isaías 41:10. E aí tem algumas coisas que eu ia lendo, como que era a primeira vez, e aí eu ia marcando. Tudo para mim era novidade. Até hoje eu sou apaixonado por Bíblia, e até hoje eu leio Bíblia dessa forma aí. Até hoje.
E aí tem umas coisas que eu vou te mostrar que você não vai ler, daí você não vai entender. Mas, para você que está do lado de cá, está escrito aqui, ó. Está como se fosse um hebraico, mais ou menos assim. Mas eu vou ler para você. Foi quando Deus, de fato, me chamou e eu resolvi anotar. Você está vendo que tem um monte de coisa escrita aqui? Cada linha dessa, gente, foi experiências que eu tive com Deus que eu anotei. Experiências formidáveis. E eu ia anotando porque eu falava assim, se eu morrer, eu vou deixar a Bíblia para meus filhos. Para eles entenderem que Deus, Ele é real. E aí eu só vou ler esse pedacinho aqui. Ó, a primeira data que está aqui, 1/5/94. Aí você está vendo lá de cá também, ok? E aí está assim. Depois eu vou ler lá do outro lado. Ó. Senhor, se é a tua vontade que esta mensagem que eu recebi hoje de ser pastor, seja feita a tua vontade. Hoje vocês estão falando com o pastor Ivan Moreira, que é pastor da primeira igreja presbiteriana. Mas lá em 94, eu não sabia o que era ser pastor. Está aqui, ó. 1/5/94. Senhor, se é a tua vontade que esta mensagem que eu recebi hoje de ser pastor, seja feita a tua vontade. Isso em 94. E aí depois acabou o processo, graças a Deus, e aí eu conheci essa linda e maravilhosa mulher. Eu costumo dizer que ela é meu segundo Espírito Santo. Não, é violento. E tem um detalhe. Não, é violento. Tem hora que ela fala assim, já que eu sou o seu segundo Espírito Santo, entre o Espírito Santo de Deus e o seu segundo Espírito Santo falar, na dúvida, me obedeça. Ontem, a essa hora, nós estávamos saindo para ministrar sobre liderança numa igreja batista, e aí eu coloquei uma camisa que eu ganhei lá de Kampala, na África. Quando eu botei a camisa, ela olhou para mim e falou assim, você não vai sair com isso daí não. E aí eu olhei para ela e falei assim, eu não vou sair com essa camisa mesmo não. É coisa do segundo Espírito Santo. Isso daqui são as células que eu tenho hoje na primeira igreja presbiteriana de Cachoeiro. Nós começamos o processo em 2006, ficamos atravancados 2006, 2007, 2008 e 2009 com 11 células. 2010. 2011 eu conheci o projeto DNA, 2012 eu trouxe eles para cá, passamos para 22 células, depois passamos para 28, passamos para 33 e hoje nós estamos com 28 células. E aí eu quero falar para você, o que Deus botou no meu coração, desde lá do mato, hoje, 30 células para mim, para o desafio que Deus tem colocado no meu coração, é pouco. Porque o Deus colocou no meu coração agora é de acolher pessoas e cuidar de pessoas. Eu preciso disso. E aí eu quero concluir, finalizando, mostrando para você o que Deus fez no meu coração. Simplesmente, Ele falou assim, Ivan, não é mais você que manda no seu coração e nem na sua vida. Agora sou eu. Não é mais você que vai dar a direção para as coisas que você vai fazer. Eu vou mudar a sua vida. Eu era totalmente averso dessa coisa de crente. Ah, e detalhe, você nem imagina. Eu fui batizado por imersão. Depois eu fui para a igreja presbiteriana, através da minha amada esposa. E hoje, a minha paixão é acolher pessoas e cuidar de pessoas. Fui trabalhar numa congregação, fiquei lá 3 anos. 2003, eu vim aqui para Belo Horizonte e fiz o meu curso teológico aqui, que é ali perto do Minas Shopping. Fiquei aqui 4 anos, fui consagrado a pastor em 2007. Se você me perguntar assim, Ivan, do mato até hoje, como é que está a sua paixão? Ela só cresce. Mas ela cresce
porque eu sei que o buraco de onde eu saí, tem mais gente para sair. Tem mais Ivans para sair de lá. E eu fico hoje olhando para esse projeto do DNA, que você pode abrir a sua casa, você pode ter a sua célula. Eu estou inflamado por essa visão. A igreja presbiteriana ainda está assim, a passos bem curtos nessa visão de pequenos grupos. Mas, gente, não é nada numérico, não é nada de crescimento explosivo, mas é o ide de Jesus. Jesus andava no meio dos pecadores, Jesus ia atrás dos pecadores, Jesus foi lá naquele mato atrás de mim. E eu fico hoje, no século 21, analisando isso, quantas pessoas hoje não podem ser trabalhadas, para que de fato elas possam ser alcançadas pela ação do Espírito Santo. E só o Ivan sozinho não vai dar conta. E eu preciso então agora, com essa visão maravilhosa de multiplicar líderes e fazer outros líderes acharem outras pessoas, eu preciso de abrir a minha casa. Mas antes disso, o Senhor Jesus mostrou que tinha um eu aqui dentro, que impedia essas coisas acontecer. E aí eu vou confessar para vocês, quando de fato eu entendi quem é o Senhor Jesus, o meu maior arrependimento não foi pelos meus pecados. O meu maior arrependimento foi pelo tempo que eu não abri o meu coração para Ele. E eu falava, Senhor Jesus, quantas vezes eu troquei o Senhor pela minha infantaria? Quantas vezes eu tentei preencher esse vazio com coisas que não são coisas reais? E talvez agora aqui, nessa noite, você não precisa de ir para o mato. Você não precisa de pagar mico para Jesus. Você não precisa de orar mais para Paulo. Talvez nessa noite o Senhor Jesus veio aqui para dizer para você, olha, o que eu fiz com Ivan, eu quero fazer com você. O que eu fiz com Ivan, eu quero produzir e quero que você multiplique isso dentro da sua célula e que você tenha um LT, que você continue treinando LT, que você leve essa paixão. E não é só uma coisa mecânica e de entregar relatório, mas é paixão por vidas. E aí tem uma coisa que, mesmo depois de ser pastor todos esses anos, eu fiquei assim, confrontado. Eu levei o pastor Léo lá na minha igreja, ele foi o primeiro a me convidar para vir aqui falar nesse sábado, ele marcou a agenda, não deu. Depois o pastor Roberto encontrou comigo no Espírito Santo, aí nós definimos essa agenda. Mas eu vi um moço apaixonado também. Foi quando o Wagner sentou com a minha liderança e falou assim, lá em casa, várias pessoas já aceitaram Jesus. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, filha, o pastor Wagner disse que na casa dele, pessoas estão se convertendo, e na nossa casa nunca aconteceu isso. E aí eu vi o quanto que Deus, Ele de fato trabalhou na minha vida todo esse tempo no mato, essa paixão por Bíblia, essa paixão por pessoas, e hoje eu não sei fazer outra coisa a não ser acolher pessoas amorosamente, e cuidar de pessoas. Eu não quero fazer outra coisa mais, mas eu quero ter uma convicção, que naquele dia, quando eu estiver entrando no céu, o Senhor Jesus vai olhar para mim, e vai falar assim, você pagou mico, mas você fez. Eu preciso tratar o meu coração, talvez o que está te impedindo hoje, de ser esse instrumento na mão de Deus, é um pecado, talvez é um pecado de estimação, talvez as nossas olhadas de madrugada para sites pornográficos, talvez a relação sexual ainda em namoro, porque todo mundo faz. Para ser líder de célula, eu não vou deixar porque eu tenho que parar. Talvez você está aqui e você já usou a tal da maconha. Talvez você está aqui e está dizendo, mas eu uso socialmente, não devo nada a ninguém. O Senhor quer tratar o nosso coração nessa noite.
E Ele está procurando vidas que querem se entregar a Ele. E eu pergunto, será que você precisa ficar 2 anos e 4 meses afastado de tudo, de todos, para conhecer esse Senhor Jesus? Você precisa se envolver com o tráfico, com a prostituição? Não, Ele veio aqui hoje, e Ele está aqui, e eu sou a prova viva, que Ele transforma, Ele cria um novo coração, e Ele coloca uma paixão dentro de nós, e essa paixão é por vidas, essa paixão é por pessoas, se envolver com o outro, ouvir o outro, ir até o outro, acolher o outro e dizer: vem para minha casa, eu vou te ouvir. Talvez nessa noite nós estamos aqui e tem um eu dentro de você que precisa ser quebrado. Talvez tenha um eu que precisa ser crucificado. E talvez você está prendendo esse eu e está dizendo não. Talvez o ano que vem, não, é hoje. Eu tenho uma líder de célula que ela fala assim: pastor Ivan, nós precisamos agir porque Deus tem pressa. E talvez a sua casa, assim como a casa do pastor Roberto Batrel, de todos esses pastores, do Wagner, do Léo, do Paulo Mazzoni, estão sendo lugares de transformar vidas. E talvez a sua casa ainda não virou isso. E eu pergunto: o que você está esperando? Abre essa casa, entra nessa célula, aprende sobre isso, seja apaixonado. E quando a Bíblia falar, não tenha relação sexual antes do casamento, firme com o Senhor, não tenha. Quando a Bíblia falar, não fume, porque isso aqui é o templo do Espírito Santo, não que está escrito aqui, mas são imundícias, combata isso. E quando o seu colega falar, quando a sua amiga falar, eu faço, sou feliz, vamos manter a nossa vida diante desse Deus. Tem Ivãs para sair ainda dessas trevas, tem prostitutas, traficantes, ladrões, tem gente dentro da sua sala de aula, tem gente dentro do seu trabalho que não conhece Jesus. E eu pergunto, nós vamos ficar até quando sendo agentes secretos de Deus? Ou será que você quer ir lá para o mato, onde estava o pastor Ivan? E eu, todos esses anos, quando eu aprendi de célula, eu me reapaixonei por Jesus. E hoje eu estou fazendo uma releitura do Novo Testamento, tirando essa teologia pesada. E sabe o que eu estou encontrando? Jesus sentando com pecadores, Jesus sentando com pessoas impuras, Jesus comendo com pessoas impuras, e essas pessoas sendo transformadas. E aí eu falo: Senhor Jesus, é só isso que eu quero fazer. Eu quero ser fiel à tua palavra, eu quero ser fiel ao meu chamado. E aí eu quero orar agora. Será que você está aqui nessa noite, tem um chamado para liderar uma célula? Você que talvez já foi convidado para ser um LT e está protelando isso. O Espírito Santo já tocou o seu coração. Você é um LT. Você precisa agora de arrancar alguma coisa e deixar o Espírito Santo crucificar na cruz. Talvez você está aqui nessa noite. Eu quero orar com você e quero orar por você. E se você está aqui nessa noite, ainda de fato não tem esse Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a vir aqui. Mas antes, eu quero te perguntar: você quer aceitar Jesus? Você quer ter esse Jesus como único e suficiente na sua vida? De fato, você quer entregar a sua vida a esse Senhor Jesus? E se você está aqui, e o Espírito Santo já está trabalhando, não é hoje, o Espírito Santo só está concluindo algo que já começou lá atrás, que não é com o pastor Ivan. Ele só está concluindo, ele está dizendo assim: hoje é seu dia, hoje é seu dia.
Você quer sair do seu lugar e quer vir aqui como desafio de fé? Você quer aceitar esse Jesus como único e suficiente Salvador? Você pode sair do seu lugar e pode vir para cá, que nós vamos orar juntos.